Oi! Hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a caixinha laranja, edição dezembro de 2023. Bom pessoal, chegou então a hora de fazermos o desempacotamento da outra metade aqui dessa caixa. Lembrando que, neste mesmo horário, na segunda-feira passada, eu abri a parte azul, que era a tag Curadoria. Agora eu vou abrir a parte laranja, que é a tag Inéditos. Tudo vem junto aqui para mim, porque eu faço a assinatura dos dois produtos da empresa. E por isso que a minha caixa também é maior, né? Quando você faz a assinatura só de uma caixa, a caixa já vem naquela cor certa, a cor correta, né? Bom, enfim, vocês entenderam, né? Por que eu estou enrolando tanto, né? Bom, o que temos aqui então é a abertura então da parte da Inéditos. Deixa eu puxar aqui, deixando aqui dentro o mimo, que para quem já viu o vídeo passado, aliás, eu vou deixar aqui em cima, se você tem curiosidade de saber o que veio lá no livro da tag Curadoria. É um livro interessante. Tive críticas, mas não deixa de ser interessante. Enfim, vamos ver o que acontece por aqui no livro da Inéditos, né? E vamos logo de cara dar uma boa olhada no estojo da vez. E bom, temos aqui frases. Parece ser talvez uma carta escrita à mão, com letra cursiva. Pode ser que sim. Ou então já é o próprio título da obra, ou é até as duas coisas. Enfim, do outro lado é a mesma pegada. E temos então que partir para a lombada à procura do título da vez, que é A Outra Princesa, escrito por Danny S. Bryce. Pois bem, nunca ouvi falar desta literatura. Geralmente, na verdade, né, os livros da tag Inéditos são livros, embora a pegada seja a proposta de oferecer para a gente livros best-sellers, ou seja, que vendem bastante, são super conhecidos, livros populares que todo mundo quer ler, e quando começa, né, tem aquele charme, né, de ser uma história sempre irresistível, geralmente um thriller, né, que você fica fisgado, e aí você fica lendo até terminar a leitura. Mas enfim, né, mas mesmo assim não deixam de ser, no fundo, livros e autores que a gente mal ouve falar. Enfim, é uma coisa meio contraditória, né? Algo que é super popular, por um certo lado, também não é popular. Quer dizer, é popular, mas não é conhecido de quem gosta de literatura mais, digamos, um pouco normal, fugindo assim do popularesco, que eu quero dizer. Bom, deixa eu tirar aqui os elementos principais, que é o livro, claro, e a revista recheada de informações, para poder conferir o lado de dentro do estojo, que tem uma cor verde. E de novo, né, o que está escrito aqui nessas letras, nessas frases, talvez uma carta, não se conecta com o título da obra, né? A Outra Princesa. Por quê? Não sei. Não dá para saber, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente descobre. Bom, a revistinha eu vou mostrar com bastante detalhe daqui a pouco, porque é a hora primeiro de a gente dar uma olhada no livro, especificamente na capa desta edição. E olha só o que temos por aqui. Uma imagem interessante, A Outra Princesa, de Dennis S. Bryce. Temos aqui mais uma história, digamos que já denuncia, né? Mais uma vez, a cultura negra em destaque. Será essa figura a outra princesa? Não dá para saber ainda. Mas o que vale analisar aqui é que a composição da capa está muito interessante, né? Tem uns certos grafismos aqui de contorno, de maquiagem até, por que não, né? É interessante. Bem interessante mesmo. Bom, rodando aqui atrás da sinopse, encontramos, com uma mente brilhante e uma vontade feroz de sobreviver, Sarah Forbes Bonita, uma princesa africana raptada, é dada por seu raptor, um rei negro, a rainha Vitória, como um presente para a monarca. A menina é um troféu exótico a ser exibido para entretenimento da corte real, reforçando sua imagem de bondosa e magnânima. Sarah encanta todos em volta com sua inteligência aguçada e sua aptidão para línguas. Ela então passará pela era vitoriana como uma forasteira, ainda que com privilégios. Mas nem os privilégios serão suficientes para pagar seu passado e definir seu futuro. Aqui no cantinho temos que a tradução foi feita por Felipe Ficker e também PT Rissati. Ok? Mais uma história que trata da questão da dificuldade de ser uma pessoa negra lá em tempos remotos, onde eles, claro,
não eram respeitados, inclusive eram escravizados, e essa história bem exatamente toca nesse ponto. É aquela crítica que eu estou fazendo sempre nas duas caixas. As temáticas estão repetidas, muito repetidas. Como assim? Histórias sobre negritude, sobre a questão negra, o problema racial, já apareceu N vezes nas duas caixas. Mais acentuadamente na caixa curadoria, na Inéditos não muito, mas eu posso dizer que já tem essa contaminação. As temáticas estão sempre repetitivas e sempre repetitivas. Pois é, não tem jeito, é a crítica principal que a gente faz sobre a curadoria, exatamente, dos livros da empresa. Eles não conseguem fugir dessa coisa que eles querem apenas martelar na nossa cabeça, essas temáticas. Eles, no fundo, parece que eles não escolhem os livros por uma boa narrativa, uma boa abordagem sobre alguma coisa. Não, eles pensam, precisamos para o mês de dezembro uma história sobre a questão racial. Procura aí um livro que encaixa nisso. Eles não vão atrás de uma história, poxa, é boa, é sobre a questão de uma pessoa que se identifica com alguém que é uma princesa num país distante, e você sendo uma rainha, uma questão de afinidade. Não, não é isso que eles procuraram. Eles procuraram a questão racial. Calhou da história da rainha com a princesa aparecer ali no balaio, ou pega essa aí e vamos publicar isso. É essa crítica que eu tenho com a empresa. Eles estão escolhendo pela temática, eles não estão escolhendo pela história, basicamente. E por causa disso, às vezes bons livros que aparecem na frente deles, eles descartam porque isso não fala sobre a questão negra, isso não fala sobre o universo do feminismo, não fala sobre questão de gênero, não fala sobre minorias e por aí vai. Sim, com certeza eles estão descartando boas histórias por causa disso, porque eles só ficam teimando nas temáticas. Bom, vamos dar uma olhada então aqui no marcador de página, sempre polêmico. E puxando aqui a gente confere que sim, olha só, outro recorte vertical da capa do livro. Como não cabe, né, o rosto retratado aqui na sua completude, né, ele tem que ser cortado ao meio. Fazer o quê, né? Não tem jeito, né? É sempre o recorte. Enfim, vamos dar uma olhada aqui na frase do outro lado e temos Princesa Aina. Este é seu nome e este é o seu destino. Ok, é uma frase extraída da publicação, né, tá entre aspas. Não consegue definir, não é uma frase que você lê e fica refletindo, interessante. Tá, isso aqui tem uma certa discussão que você pode colocar, por causa do nome, já identifica seu destino? Sim, não, né, mas eu sempre digo, é muito fraco a seleção que eles fazem das frases, não tem aquela frase boa e eu fico com medo, será que na publicação inteira não tem uma boa frase a ser destacada, que provoque reflexão no leitor, até além da própria temática da história? Enfim, vamos dar uma olhada então no interior do livro, onde abrindo damos de cara com uma orelha recheada de informações. A Outra Princesa é um romance baseado na extraordinária história de Sarah Forbes Boneta, princesa africana que foi dada de presente pelo rei do Daomé à rainha da Inglaterra. Em 1848, com apenas 5 anos, a pequena Aina testemunha a invasão de sua aldeia pelas guerreiras do reino de Daomé e a morte de seus pais. Após presenciar essa tragédia, é capturada e escravizada pelo rei Guezo. Certo, depois vendida, né? No caso aqui, ofertada como presente. A questão da escravidão sempre teve dois lados, né? Mas sempre se culpa apenas um, né? Enfim, temos aqui a famosa frase, essa edição foi feita com carinho pela TEG para seus associados. Logo em seguida, o frontispício, A Outra Princesa, escrito por Dennis S. Bryce. A tradução já tinha comentado, né, do Felipe Fischer e Peter Rissati. E a parceria dessa vez da TEG é com a Bertrand Brasil. Certo? Aqui no expediente temos alguma informação interessante a respeito da capa. Temos que o design de capa e miolo foi feito pela Letícia Quintiliano. E a imagem especificamente da capa é de um banco de imagens, né? Davis Collection Alamy Stock Photo. Assim, voltando aqui acima, temos que a ficção é americana, não é africana, né? É norte-americana, com certeza. Bom, do outro lado aqui temos uma epígrafe, que é um trechinho de um poema, My Mother Kiss, de Frances Harper. Bacana.
E depois, logo em seguida, já temos o prólogo da história, África Ocidental, 1843. Certo, e é um livro com bastante partes, né? Tem umas 5 partes, são 4 partes que se compõem esta narrativa. É um livrinho longo, né? Sempre os livros da Tag Nets, eles costumam ser maiores. Temos 378 páginas, com a fonte pequena a gente pode chutar para lá de 450, com certeza, ou quase 500. Mas não tem problema, quando a história é boa a gente não tem dificuldade de ter muitas páginas. Bom, mais do mesmo, mas vamos conferir essa opinião aqui com as informações que a gente vai encontrar dentro da revistinha. Eu já mostrei a capa para vocês sem querer, mas vamos aos detalhes. E tá aqui, mais uma vez, caso você não tenha pescado, né? Só que aqui realmente é algo... O que é isso? Parece um detalhe de um documento, né? Aqui numerado como 11.701, me parece que é isso mesmo, né? Enfim, do outro lado temos uma frase de Trevor Noah. A língua traz consigo uma identidade, uma cultura, ou, pelo menos, uma percepção dela. Uma língua compartilhada nos diz que somos iguais. Uma barreira linguística diz que somos diferentes. Tá aí, essa é uma frase que a gente consegue pensar um pouco mais sobre o seu conteúdo. Mas vamos à cartinha ao leitor. Olá, Tagger! O ano vai chegando ao fim, vem aquela vontade de viajar para botar a cabeça no lugar, descansar as ideias e abrir um mundo de novas possibilidades. Se você anda nesse ritmo por aí, o livro do mês, A Outra Princesa, vai ser sua companhia perfeita para os dias de descanso, que a gente espera que você consiga tirar. Esse é um livro de viagens, porque não são poucos os quilômetros percorridos por essa inusitada personagem. Inusitada, mas real, já que a autora se inspirou numa inacreditavelmente desconhecida personagem histórica. Mas também é um livro de histórias deliciosas, com personagens fortes, grandes desafios, aventuras e assombros, reviravoltas impensáveis e, como deve ser num livro tão cheio de coisas, uma história de amor. Acompanhando a vida de Sarah Forbes Boneta, você vai aprender sobre a Inglaterra no século XIX. Vai pensar sobre o papel que era atribuído à mulher, sobre como o racismo era latente no país que tinha acabado de abolir a escravidão e vai compreender muito profundamente a importância de olhar para o mundo com os olhos de outro, porque é só assim que enxergamos nossas falhas, nossas qualidades, nossa singularidade e tudo o que podemos fazer para entendermos melhor o mundo. Boa leitura! Ok, logo em seguida começamos com as famosas ilustrações dos colaboradores da vez, como também o sumário, que não saiu para nada. E em seguida temos aquelas playlists, agora atualizada, né? Com também link para podcast, o app do Clube Literário e também a famosa playlist. Bom, na outra página temos detalhes a respeito do projeto gráfico e do mimo da vez. Eu não olho isso porque eu não quero ser influenciado para aquela nota que eu atribuo aqui no finalzinho do vídeo, ou lá no finalzinho do vídeo, a respeito de todos os elementos aqui do kit. Vamos ver se a gente combina nas nossas opiniões. Em seguida temos aqui frases motivacionais para leitura. Enfim, não preciso, eu já tenho o livro em mãos, eu vou ler de qualquer jeito. Vai demorar, mas eu vou ler. Outra sinopse, que costuma ser redundante, eu acabo não lendo. Enfim, aí começam os artigos de fatos. O primeiro me parece ser uma análise crítica da obra, né? Caminhos da Memória e da Resiliência, texto da Débora Sander. Ok, logo em seguida temos 5 maneiras pelas quais a monarquia se beneficiou do colonialismo e da escravidão. Um texto da Laura Clancy, que veio de uma revista The Conversation, editada em 2022. Tá bom. Se não me engano, em outro artigo de meses passado, 2 meses atrás, se valeram dessa mesma revista. Mas enfim, temos aqui logo em seguida um texto que, olha só, é repeteco, viu lá no unboxing da segunda-feira passada da caixa azul, a Tag Curadoria. É o mesmo artigo, porque são os mesmos livros aqui indicados. Eu nem vou ler de novo para vocês, mas vocês podem parar o vídeo e conferir que são pessoas da empresa indicando publicações, certo? E aí a revista já acaba com dicas do que teremos nos meses seguintes, já lá em 2024, em janeiro e também em fevereiro. Eu não olho porque eu não gosto de tomar spoiler, eu compro uma caixa mistério e gosto de ser surpreendido quando justamente abro o dito cujo, a dita cuja. Enfim, mais do mesmo, mais uma vez.
E eu já ia encerrando o vídeo, mas esquecendo que eu preciso mostrar o mimo. É que eu já mostrei da caixa passada, acabei de gravar outra parte da caixa, né? Mas enfim, deixa eu mostrar aqui em detalhes para vocês rapidamente. Pois se trata de um tradicional calendário, dessa vez focando as capas mais amadas da tag. Pois é, ao longo de todos esses anos, eu assino a caixa, na verdade, a Tag Curadoria, que foi a primeira que a empresa ofereceu para a gente, desde o comecinho do canal, lá em 2017. São 6 anos, quase indo para 7 anos, de muitas e muitas caixas. E claro, aqui mês a mês está em destaque algum detalhe de alguma dessas capas já ofertadas nos seus respectivos livros. Pois bem, com essa aqui toda sensual, do sul da fronteira, oeste do sol, do Haruki Murakami. Bacana, eu lembro muito bem dessa capa. Se não me engano, ela tinha um recorte, né, na capa, era bem interessante. Como também essa aqui que tem sereias, justamente, né, quando acreditávamos em sereias, da Barbara O'Neill. E é bacana, né, eles destacarem uma publicação ou outra aqui no calendário. É simples, mas bastante interessante. Eu gostei. Quer dizer, eu gostei mesmo não gostando. Como é que é? Porque geralmente esses mimos que se colocam em janeiro do mês seguinte, ou dezembro do mês anterior, né, sempre são as mesmas coisas. É calendário, ou é agenda, ou é um planner. Sempre fica nisso. Tem muita gente que curte bastante, fica esperando, né, chegar ao finalzinho do ano, comecinho do próximo, para receber justamente esse tipo de mimo, né? E eu sempre fico me lamentando, vai ser aquele mimo manjado. Eu não curto, mas é bacana quem se diverte com esses mimos. E bom, aqui está um apanhado geral do que veio aqui no kit de dezembro de 2023. Podemos dizer que em termos gráficos, que é o que a gente vai analisar aqui, não tem nada a ver a nota que eu vou pontuar com a história da vez, mesmo porque a gente nem fez a leitura ainda, né? Como é que a gente vai fazer uma atribuição de avaliação de uma nota? Não dá, né? Só se for muito maluco. Não importa que a gente gostou ou não da sinopse ou mesmo da temática que eu reclamei lá no começo, né? Isso é outra coisa. O que a gente está analisando aqui são os elementos gráficos, que eu sempre considero bastante importante. E o da vez, aqui nesse kit, está mais ou menos, não está muito interessante, muito chamativo não. Ainda que eu acho que o elemento que eu mais gostei foi assim, da capa do livro. Eu acho que é interessante, ele vende exatamente um pouco da história, porque se o título da obra é A Outra Princesa, e você vê uma figura feminina aqui muito bem destacada, e a gente já entende imediatamente que a história tem relação com a questão da cultura negra, caramba, já comunicou completamente o que a gente vai encontrar na narrativa. Isso sim é vender uma história através de imagens. Claro que os outros elementos aqui, como a capa do estojo, não, o estojo, né, em si, a gente percebe que sim, é uma carta. A carta também é muito bem colocada aqui em cima, mas o que é a carta? A gente não consegue entender, é um elemento obscuro. Só quando a gente fizer a leitura que a gente consegue entender que sim, deve existir a carta ou um documento importante. Claro, deve estar relacionado com a questão da protagonista aqui, né, dela ser uma escrava que foi dada como presente para a rainha da Inglaterra, enfim, nessas questões, né. A capa da revista também é só uma variante, né, do documento, enfim, são elementos assim um pouquinho dispersos. O melhor realmente é a capa do livro. Mas pelo conjunto todo, e aí eu posso também dizer que faz parte o mimo da vez, o mimo ficou lá do outro lado, mas tá aqui, né, o que é o calendário, mesmo não gostando dele, é um item interessante. Mas enfim, para o conjunto aqui da obra de dezembro de 2023, eu atribuo uma nota também baixa, apenas 3,5 asteriscos. Está em destaque a capa do livro, mas o resto, digamos que não acompanha. Ficou mais ou menos, difícil, é o tipo de variação que é difícil você dizer que, por ser disperso é interessante, ou exatamente não é interessante porque é disperso. É difícil definir e chegar a uma conclusão. Mas no conjunto, e principalmente, né, na dúvida, fazendo a comparação do que a gente já recebeu durante todo o ano, caramba, nos meses anteriores existiram coisas muito mais interessantes. Não dá para dizer que isso aqui é bacana, bem feito, não. Na comparação, aí você consegue perceber que realmente está fraco aqui o projeto gráfico. Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber de vocês, se vocês acham tudo isso aqui bonito, né? Enfim, agora
a gente precisa combinar que, claro, ano que vem a gente continua com os desempacotamentos das duas caixas, tanto a Tag Nexus quanto a Tag Curadoria. Lembrando que a Tag Nexus eu vou parar, eu vou cancelar a minha assinatura lá quando terminar, que eu acho que é em abril, ou seja, aqui no canal então a gente só vai fazer mais 4 desempacotamentos, provavelmente, desta caixa. Eu vou manter a assinatura da Tag Curadoria e vou partir para um outro clube literário, porque realmente eu já estou cansado das repetições aqui dos livros, das temáticas, isso está cansando demais. E olha que as histórias podem ser boas, mas é tanta repetição que você acaba ficando, né, cansado, simplesmente, e saco cheio mesmo. Enfim, agora vou deixar aqui algumas dicas de outros desempacotamentos que aconteceram ao longo do ano aqui de 2023. E tchau!